Fala aí pessoal, vamos que vamos para mais um vídeo Teclas Daniel na área com as principais atualizações do mercado da bola do São Paulo e saiu notícia agora à noite sobre uma possível troca envolvendo jogadores do São Paulo com jogadores do Botafogo. E o legal é que foram vazados, foram divulgados aí nomes que o São Paulo gostaria de ter no elenco atual e nomes que o Botafogo gostaria de jogadores do São Paulo. Cara, se de fato esses nomes o São Paulo conseguir meio que dar uma enrolada ali no Botafogo e fazer um tipo de negócio, eu acho que seria muito vantajoso para nós. E claro, vamos comentar aqui nesse vídeo e comentar um pouquinho mais sobre o restante do mercado e as principais informações do São Paulo. Mas antes, sobe o likezão, se inscreva no canal, que é muito importante aí para o nosso crescimento. E assim que o canal atingir 225 mil inscritos, eu vou presentear uma pessoa que participa aqui, está sempre ativo, para levar um presente, uma camisa do nosso São Paulo Futebol Clube, e você pode ser o grande escolhido. Lembrando que o ganhador, o Paulo César Dias, ainda não enviou para nós o e-mail com o endereço dele, né, o tamanho da camisa. Eu vou aguardar o e-mail dele mais uns 5 dias. Se ele não responder, não mandar no caso o e-mail, eu vou escolher uma outra pessoa, tá, rapaziada? Vamos lá então, ó. Começando com vocês sobre o Márcio Carlo Magno. Ele acabou dando uma declaração para o UOL sobre o que não deve ser feito em 26, pegando o que aconteceu em 25 aqui no São Paulo. Rapidinho, o trecho que ele disse que é o seguinte: o ano de 25 é visto como exemplo do que não fazer, com resistência de parte da equipe a mudanças e resultados abaixo do esperado, levando a planejamento de alterações já em implantação para alinhar todos os envolvidos. Então aqui é um ponto importante, né? Os caras estão reconhecendo, por mais que eles não gostam de falar isso publicamente, né? Abertamente para o torcedor, ser transparente, pelo menos aqui eles estão agora caindo meio que na real que o ano de fato não foi bom e precisa melhorar muito para o São Paulo não repetir tudo que aconteceu de errado em 25, em 26. Então, é um passo importante, né? Isso é um passo importante para 26 e tomara que eles consigam resolver todos os problemas que o São Paulo sofreu em 25 para não se repetirem em 2026. Saiu uma notícia também sobre um acordo que o São Paulo fechou com o ex-camisa 10, Nicão, para você ver que o São Paulo sempre entra em furadas, né, rapaziada? O Nicão, aí o São Paulo fechou um acordo com ele para encerrar uma ação trabalhista devido aí a direitos de imagem que o São Paulo não pagou ao jogador. O São Paulo parou de pagar as imagens do Nicão em agosto de 22 e estendeu isso até o final de 2023. Sendo assim, o São Paulo vai ter que pagar cerca de 8 milhões e 800 mil reais ao Nicão. Que absurdo, né, rapaziada? Que absurdo, que gestão aí ridícula que o São Paulo vem fazendo ultimamente. E a dívida que o São Paulo vai pagar para o jogador será de forma parcelada, tá? O prazo vai ser até 2028 aí, que o São Paulo vai ficar pagando o Nicão. O São Paulo nem saiu ainda do Daniel Alves e já arruma outra, né? Vai até o fim de 28 pagando o grande Nicão. É impressionante, rapaziada. Rapidinho, sobre o Moreira, eu até levei um vídeo hoje no canal 2, o Teclas Esportes, que tinha uma notícia que ele poderia voltar e tal, mas segundo informações, o Crespo não deve utilizar o Moreira, ele deve permanecer lá no Porto por mais um período, tá? Ele não volta mais para o São Paulo por enquanto, o Crespo preferiu manter os laterais atuais do elenco do São Paulo, sendo assim ele pode ficar lá no Porto por pelo menos 6 ou até um ano mais ou menos lá no time de Portugal. Ele não conseguiu ainda se destacar muito lá, não saiu do time do Porto B e talvez vão dar mais uma chance, mais um período para ele se adaptar lá e ter mais oportunidades. Falar com vocês agora sobre a troca aí que está envolvendo o Botafogo, rapaziada. Vários nomes aí, né, sendo colocados na mesa e eu vou trazer para vocês agora. Isso saiu até uma notícia agora há pouco que foi levada pelo jornalista André Hernan. O Botafogo estava interessado em contratar o Ferrarese, enviou até uma proposta para o São Paulo por empréstimo, porém o São Paulo acabou não se agradando muito e tal, e quer fazer outro tipo de negócio, no caso trocas, porque o São Paulo não pretende investir muito pesado na próxima temporada e vai contratar jogadores livres no mercado, né?
oportunidades ou até trocas. Então, o Botafogo hoje está interessado em 3 jogadores do São Paulo. Primeiramente, foi o Ferrarese, que eu disse para vocês, eles não desistiram ainda, quer contratar o zagueiro do São Paulo. O outro nome é o Pablo Maia. Pablo Maia também está na mira do Botafogo, estão bem interessados em contratar o volante do São Paulo. E o outro nome que surgiu hoje foi do Rodriguinho, o meia do São Paulo. Então o Botafogo está interessado nesses 3 jogadores do nosso tricolor. Por parte do São Paulo, o interesse são de bons nomes, sendo 2 deles aí nomes que o São Paulo gostaria de ter contratado há um tempo atrás. E até foi uma informação exclusiva aqui do canal para vocês, daquela entrevista que o Belmonte concedeu, que tinha jogadores que ele queria contratar, mas os treinadores da época acabaram que não queriam esses atletas do São Paulo, sendo o Marlon Freitas, na época do Rogério Ceni, ele não quis o jogador, e o outro foi o Savarino, na época do Dorival Júnior. Então descobrimos esses 2 nomes que o São Paulo queria contratar, mediante ali a avaliação do Belmonte, e por conta dos treinadores, eles acabaram que não vieram para o São Paulo. E agora o São Paulo, vendo que o Botafogo possui interesse em alguns jogadores do elenco atual, o São Paulo acabou mandando a sua lista para o Botafogo, tendo nela aí o Marlon Freitas, o Savarino e também o lateral direito Vitinho. Eu vou comentar de forma específica de cada um desses jogadores a questão de tempo de contrato, salário aqui para vocês, tá? Inicialmente, essas informações foram levadas pelo André Hernan, referente a esses 3 nomes, e também teve uma parte ali que o Gabriel Sá também confirmou essas informações, tá, rapaziada? Dando os créditos aqui para vocês no vídeo. Referente ao Marlon Freitas, ele hoje está com 30 anos de idade, avaliado em 6 milhões de euros, e o contrato dele vai até o fim de 26. Todos eles têm um tempo de contrato longo com o Botafogo e um valor de mercado alto, sendo que fica um pouquinho até difícil, talvez, o Botafogo ceder algum deles, tá? O Marlon Freitas é uma boa peça, um jogador que hoje é um jogador que tem uma certa repercussão no cenário do mercado da bola e times ficam sempre interessados nele, é um bom nome, tá? O outro é o meia Savarino, de 29 anos, né? Como disse para vocês, está avaliado hoje em 9 milhões de euros. O contrato dele vai até o fim de 28, o Savarino. E o outro é o Vitinho, que ele tem contrato até o fim de 29, com o Botafogo, 26 anos, avaliado em 7 milhões de euros. Então todos aí, cara, tendo um valor de mercado alto e um bom tempo de contrato ainda com o Botafogo. E o Gabriel Sá também levou uma informação do nome que o São Paulo tinha interesse no zagueiro David Ricardo. É um zagueiro de 22 anos, acho que canhotinho também, porém ele tem ainda um mercado aí para acontecer. O Botafogo pretende fazer uma grana com ele, vendendo para times da Europa. Então é um jogador que hoje está descartado para negociar com o São Paulo. Então são esses 3 nomes aí que o Botafogo quer do São Paulo: Ferrarese, Pablo Maia e Rodriguinho. E o São Paulo quer Marlon Freitas, Vitinho e o Savarino. Rapaziada, eu trocaria de boa, tá? Os 3 pelos 3 do São Paulo. Nesse caso eu trocaria. Hoje eu levei uma informação, né, lá no canal Teclas Esportes, do interesse do Botafogo no Ferrarese e tal, né? Porém, eu até tinha comentado, né, que o São Paulo meio que está envolvendo o Ferrarese em troca, virando moeda de troca, sendo que é um jogador que o São Paulo fez um investimento com o Grupo City, 20 milhões de reais mais ou menos que o São Paulo pagou no Ferrarese e vai querer trocar assim, né? É um pouco estranho. Mas tem um detalhe, né, rapaziada? O Ferrarese e o Pablo Maia são mais jovens, né? A gente pode até falar, pô, questão de bola, quem joga mais hoje, né? Os 3 do São Paulo ou os 3 do Botafogo? Questão de bola. O mais jovem aí é o Vitinho. Eu acho pouco provável o Botafogo também negociar ele. Tem 26 anos, contrato até 29, avaliado em 7 milhões de euros. Eu acho um pouco complicado. Então, o Pablo Maia e o Ferrarese, eles são mais novos que o Savarino, que o Marlon Freitas. Aí gera esse conflito, né? Porque assim, os 2, o Ferrarese e o Maia, eles têm um certo mercado. Tem a chance, né, de ter um certo mercado aí. E os 2, cara, talvez seria o último bom contrato, né? O caso do Savarino, 29 anos. Ficaria no São Paulo uns 3 anos, mais ou menos, 32. Depois não consegue vender. Tem esse detalhe, tem esse ponto.
Os nomes são bons, mas a idade, né, não tá meio que batendo aí com a idade dos jogadores que o São Paulo tem e que o Botafogo quer. Marlon Freitas, 30. E querendo o São Paulo até com 33 anos mais ou menos. E aí, consegue negociar depois? Talvez fosse uma troca por uma temporada, beleza. Ó, uma temporada aí troca, beleza. Mas para ter o vínculo total, não sei se seria uma boa não, hein, cara. Pelo tempo, pela idade, né, dos jogadores do São Paulo quanto do Botafogo. Mas quero saber muito a sua participação. Eu acho que o São Paulo perde em questão de valor de mercado aí. Por mais que eles tenham um valor alto hoje, a gente tem que pensar o tempo que eles vão ficar aqui e a idade que eles terão quando o contrato estiver acabando com o São Paulo. Então a tendência é, principalmente o Marlon Freitas e o Savarino, é daqui para frente o valor de mercado despencar. E é natural isso acontecer. Então tem que tomar muito cuidado e saber o que tá fazendo aí, tá, mano? Então fica um pouquinho com o pé atrás. Sobre o Pochettino, só uma atualização para vocês aí. O Globo Esporte soltou uma informação, foi o Marcelo Braga, falou que é para esquecer o Pochettino, informações de uma pessoa do São Paulo, meio que descartando aí a contratação do meia do Fortaleza. E o outro, Gaston Ávila, esse pode ser o segundo reforço do São Paulo para 26. Até comentei também no vídeo de hoje mais cedo no Teclas Esportes que houve um avanço significativo nas conversas nas últimas horas com o jogador, o zagueirão aí, canhoto, né? Gostei dele, fiz um vídeo para conhecer um pouquinho o atleta lá no canal Teclas Daniel Cortes. Se você não viu, eu vou separar esse vídeo no final que vai aparecer aqui na tela final, dois vídeos, tanto do Danielzinho quanto do Gaston Ávila, tá? O São Paulo enviou uma proposta para o Ajax, uma proposta de empréstimo de uma temporada, e o São Paulo está muito confiante que vai dar certo aí e o Gaston Ávila possa ser o segundo reforço do São Paulo para 2026. Pessoal, essas são as informações de hoje. Eu acho que eu não esqueci nada, tá? E aqui no canal estou muito ligado aqui, antenado, para deixar vocês aí super bem informados. Combinado? Tamo junto. Qualquer outra novidade eu volto aí atualizando vocês. Um abração e até a próxima. Valeu? Tamo junto!